Quero falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de uma associação criminosa no tricolor. Pelo menos é isso que concluiu a polícia depois de encontrar um caderno de anotações de Adriana Prado. Só para refrescar sua memória, a Adriana Prado é aquela mulher que vendeu áudios para o pessoal da oposição no São Paulo, em que ela conversava com Douglas Schwartzman e Mara Casares. De acordo com a polícia, Adriana Prado, Mara Casares, Douglas Schwartzman e Márcio Carlomagno eram sócios informais em uma associação criminosa profissionalizada, com divisão fixa de lucros e em esquema de venda ilegal de camarotes que durou 2 anos, entre 2023, no mês de março, com o show do Coldplay, até fevereiro de 2025, no show da Shakira. Essa conclusão parte a partir de um caderno encontrado durante busca e apreensão na casa da Adriana no mês de janeiro. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Márcio, que era CEO do São Paulo, uma espécie de superintendente. Ele nega com veemência qualquer relação com a Adriana e também assegura que não tem participação alguma em comercialização de ingressos. Isso será provado com o passar do tempo, segundo o Márcio Carlomagno. O noticiário do São Paulo está quente e continua, né? E não só em campo, não só nos bastidores esportivos, mas nos bastidores políticos também, e especialmente nas páginas policiais. Hoje o Bruno Gilfrida deu uma matéria muito relevante no GE, nosso colega, e falando que um relatório da Polícia Civil concluiu que tinha associação criminosa no São Paulo naquele esquema dos camarotes. A polícia fez uma investigação lá, fez um trabalho de busca e apreensão, achou um caderno com várias anotações e concluiu que alguns nomes que a gente vem falando aqui ao longo desse processo, né, que envolve essa questão dos camarotes, a Rita de Cássia, Adriana Prado, Mara Casares, que é ex-mulher de Júlio Casares, Douglas Schwartzman e o Márcio Carlomagno, que é um nome que aparece agora também, visto pela Polícia Civil como parte do esquema. Isso foi uma informação nova, é a primeira vez que aparece essa informação. Então, por essa investigação, eles eram sócios no esquema de associação criminosa. Gabriel, você está nessa apuração também. Uma notícia, né, uma informação muito grave, que aos poucos vão aparecendo novos fatos e também gente grande envolvida. Exatamente, isso é algo que segue investigação ali, inquérito, né, rolando policial ali com força do Ministério Público, a força-tarefa. Mas é algo, esse fato novo, ele vem a partir dessa busca e apreensão, então, feita na casa da Rita de Cássia e Adriana Prado, que é aquela mulher do áudio do camarote, né, que foi aquela divulgação toda. E que aparece primeiro, pelo menos naquela época, como Adriana só, Adriana, né? Prado, Adriana Prado. E aí agora a gente descobriu que é a mesma pessoa. Rita de Cássia, Adriana Prado. Tá, quando eu li a matéria, eu já fiquei na dúvida. Eu falei, não, é a que gravou o áudio mesmo. Então, tava ela, Douglas enfim, a Mara Casares no áudio, né? E aí nessa busca e apreensão acharam uma anotação dela, em que ela relatava, assim, parte desse suposto esquema, onde ela colocava, né, 2023, Coldplay, até fevereiro de 25, tudo certo, tudo ok. Que aí é o show da Shakira que dá todo esse rolo, né, toda essa confusão. E aí tem uma outra anotação, que é o que deflagra isso que você falou, Lu, que ela fala 25% para cada sócios, 25% para cada, o que a polícia interpreta que seria a Rita Adriana Prado, o Douglas Schwartzman, a Mara Casares e o Márcio Carlomagno, ex-CEO do clube, né, o chefe dos chefes na era Casares, isso ele que falou, né, então era o superintendente geral, já não está mais no clube, mas essa anotação então aponta pela primeira vez de forma oficial ao Márcio Carlomagno. Antes ele era mencionado no áudio como o cara que ouviu a história do camarote e que poderia encaminhar para o Júlio caso virasse ter um processo do caso ali, daquela confusão entre eles, né? Que foi todo, enfim, caso Camarote, acho que não cabe a gente lembrar ponto a ponto aqui, mas ele foi mencionado dessa forma e aí ele está sendo julgado até na comissão disciplinar do clube por uma omissão do fato. Ou seja, ele sabia, ele não levou com a seriedade imaginada e aí ele pode ter uma punição no clube, tá rolando, vai ter definição na próxima semana já. A estimativa é que seja, então, aí na sexta-feira uma definição sobre o caso Márcio Carlomagno, pode ter uma suspensão aí do quadro associativo. Mas essa matéria muda tudo, porque ele é colocado pela primeira vez como um dos membros dessa possível associação criminosa, de acordo com a polícia.
Gravíssimo, né? E aí a gente vai seguir acompanhando aí as investigações. PVC, a cada fato novo que vai surgindo, você acha que pode ter uma influência direta no tabuleiro político do São Paulo, que terá eleições logo mais? Eu acho, talvez o Sá possa... O Sá certamente vai ajudar, mas... Cara, o tabuleiro político está avançando para ter Vinícius Pinotti como futuro presidente. Está avançando nessa direção. Se isso vai se confirmar aqui até o final do ano... A questão é como o Vinícius Pinotti parece hoje tão conciliatório como o Júlio Casares era em 2019 para 2020. Ou seja, você caminha numa direção. Daquela vez, o Júlio Casares parecia ser o cara que ia aglutinar um clube historicamente coeso que estava separado em 11, 12, 14 facções políticas. O Júlio Casares podia aglutinar tudo isso. O Júlio Casares fez um bom primeiro mandato, aparentemente. Se você descobrir que teve corrupção nos 5 anos de mandato, deixou de ser um bom primeiro mandato. Mas a impressão no São Paulo, do errado, é que o Júlio fez um bom primeiro mandato, um segundo mandato repleto de confusões. E caiu. Caiu, renunciou, ia ser deposto, caiu. O Vinícius Pinotti parece o cara muito em função também de um pensamento, na minha opinião, ilusório. Veja, eu não estou dizendo que o Vinícius Pinotti não pode ser um bom presidente. Pode ser. Mas a impressão é que você precisa de um Paulo Nobre do Morumbi, que o Vinícius Pinotti não vai ser. Ele vai ser um presidente bom ou ruim de acordo com a qualidade que ele tenha como gestor. Mas ele pode ser um bom presidente. O que não pode é você querer eleger o salvador da pátria. E o São Paulo está caminhando nessa direção. Vamos eleger o cara que vai vir aqui com todo o seu dinheiro nos salvar. Isso não. Ontem o BAP, conversando lá com o André Hernan, falou da história do Caleri. Será que é verdade? Então vamos ver o que ele respondeu e depois o Bocato e o Hernan vão trazer o bastidor da conversa. Vamos ver. Eu não falo sobre nomes de atletas, eu falo sobre o processo. Porque quando a gente fala de qualquer posição de um elenco de futebol, você sempre tem 8, 10, 12 nomes que você avalia. O fato de você avaliar esses atletas não significa dizer necessariamente que você vai sondar se eles estão disponíveis, não significa dizer que você entrou em negociação, e muitas vezes o fato de você entrar em contato e buscar saber qual é a intenção, qual é o momento, não significa dizer necessariamente que a conversa vai evoluir. Então esse é um assunto do Boto, ele que cuida disso. E eu converso com ele quando chega a hora dele chegar e dizer o seguinte: olha, eu estou convicto que eu quero o Hernan e não quero o BAP. Vamos sentar, vamos conversar. E só nesse momento eu vou me posicionar. Eu acho o Caleri um grande jogador, tem uma história importante no futebol, e especialmente para o São Paulo, né? Eu guardo um pouquinho de mágoa dele, daquele gol que ele fez naquela Copa do Brasil no Maracanã contra a gente. 2023. Pois é. Mas ele é um grande jogador e eu desejo tudo de bom para ele. Eu acho que ele tem a cara do São Paulo e, opinião minha como torcedor, claro que tem uma série de outras coisas, eu não sei o que acontece no São Paulo. Sim. Mas eu acho que São Paulo e Caleri tem tudo a ver. É a respostinha ali, meio para desviar o foco. No final? Eu senti. Mas foi um pouco daquilo que o Hernan falou do Paes, né? Ah, não quero, não sei o quê, mas não quer dizer que se você liga, que você pergunta o salário, que pergunta quanto quer, isso, aquilo, quer dizer que eu quero. Né, Hernan? Foi mais ou menos isso, né? Acho legal esse carro aí e tal. Eu sei que é difícil de conseguir comprar e tal. O dono não quer se desfazer. Quanto custa? Mas eu gosto dessa cor vermelha. Eu gosto dessa cor vermelha, dessa cor preta e branca, dessa cor, desse banco de couro, dessa roda de liga leve. Sabe tudo do produto. Mas eu não tô olhando e tal. Mas a gente precisa, de fato, trazer a informação de que o que o Boto fala faz sentido total no que é o trabalho do Flamengo nessa busca por reforços. O Flamengo tem um departamento muito competente de análise de mercado, que faz todo o trabalho ali de mapear os nomes, é passado para o Boto, quem dá o aval é o presidente BAP e, obviamente, o Bruno Andrade vai trazer a informação, o Caleri não tem nome escrito ali na lista. Fico com a sensação de que o BAP é muito atento ao noticiário, é muito atento ao que acontece no mercado, claro, óbvio, e deve ter falado assim, olha,
aquele argentino que fez o gol na gente na final da Copa do Brasil vai acabar o contrato. E aí, de repente é uma boa? Assim, não passa de uma observação barra análise, mas não quer dizer que vai abrir conversa o que está na lista final, na lista dura ali, na lista pronta de reforços que de fato o Flamengo está olhando, viu, Bruno? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.